Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog, mas hoje é dia 22 de dezembro e bora que este comboio do Natal agora tem mesmo que partir viagem sempre sem parar. Bem, eu hoje acordei muito melhor e muito mais bem disposta do que ontem, assim, bem mais descansada. Não vou dizer que não dormia mais, porque a verdade é que eu dormia mais, mas estou muito mais descansada, realmente. E estou aqui na cozinha, porque estive a fazer o meu plano de ataque para hoje. O que é que eu preciso de fazer? Eu tenho algumas bolachas feitas para começar não. Eu já entreguei algumas caixinhas de bolachas até agora, não é? Mas preciso fazer mais algumas. Então, eu tenho aqui algumas bolachas, mas eu quero ainda fazer duas receitas para compor as caixas, que é suspiros e palmeiras de laranja e chocolate, aqueles palmeirzinhos. Então, isso eu vou fazer hoje, porque amanhã de manhã vou às compras com a minha mãe, vamos fazer umas visitas para entregar umas prendinhas, então depois de tarde vai ser aqui na cozinha a começar a adiantar as coisas para quarta-feira, porque eu realmente quero que quarta-feira seja um dia assim pouco estressante e que eu possa aproveitar, beber umas mimosas de tarde e aproveitar o conforto do Natal. Então é isso. Então hoje e amanhã são dias para realmente conseguir pôr tudo em ordem e para que o Natal seja assim bem sossegado. Vou começar por quê? Pelos palmeiros, porque depois os suspiros precisam de temperatura baixa e de ficar lá dentro a arrefecer com o forno desligado. Então vamos começar pelos palmeiros. E vou mostrar-vos aqui. E outra coisa que eu tenho que fazer é umas pinhas para decorar depois os bolos de Natal. Então é a primeira vez que eu vou fazer isso, vamos lá ver como é que vai calhar, mas quero fazer umas pinhazinhas e vou também mostrar-vos aqui. Então é isso, bora lá, vamos pôr as mãos na massa e continuar aqui a preparar os nossos presentes de comer. Então, como eu vos disse, os meus palmeiros vão ser de laranja e chocolate. Então, para isso, eu tenho que fazer aqui um açúcar aromatizado. Eu podia colocar isto no mini processador, colocava o açúcar, cascas de laranja, triturava até ficar ali o açúcar bem aromatizado. Mas olhem, hoje vai ser mesmo assim à mão. Então estou a ralar um pouquinho de laranja. Tenho aqui meia chávena de açúcar. Eu tenho ali 3 bases de massa folhada, eu acho que eu vou fazer 2. Palmeiras assim com 2 bases. Vamos lá ver a quantidade que vai dar. Mas, em princípio, eu vou precisar da outra base para fazer um folhado misto, que eu tenho ali queijo e fiambre. Entretanto, a semana de trabalho do Bruno também termina e depois acaba por o fiambre se estragar. E para não se estragar eu faço uns folhadinhos, coloco no congelador e pronto. Ora, muita raspa de laranja, o açúcar até muda de cor, está aqui ó, uma maravilha. Claro que vocês podem fazer com açúcar e canela, que são os mais tradicionais, mas eu quero fazer assim um pouquinho diferente, então vai ser com laranja. Vamos lá, vamos começar a fazer aqui os nossos palmeiras. Então, eu fui buscar aqui uma folha de papel vegetal, só para para não saltar muito açúcar de um lado para o outro. E esta massa folhada é de Lidl e ela parece que é cada vez mais comprida e mais estreita. Pronto, descolar assim da folha de papel vegetal onde vem, não é? E agora eu começo a colocar açúcar. O açúcar aromatizado que nós fizemos. Pronto, tentar espalhar isto o melhor possível. Já sabe que algum vai cair, mas depois a gente também o apanha. Pronto. Agora, começar aqui a formar os palmeiras, que é dobrar até se encontrar aqui no meio. E vamos calcando bem, que é para... Olha, o forno já está pré-aquecido a 200 graus. Vamos calcando bem, que é para o açúcar se segurar. Ok, e agora esta damos aqui uma esticadelazinha e vamos tentar dobrar por cima desta. Assim.
Ok, apertar bem. Aqui uns pedacinhos de açúcar que foram saindo, mas não é nada de preocupante. Pronto. Ok, agora a gente vai e apanha o açúcar. E se vocês quiserem até podem vir aqui com um pouquinho e calcar assim para a parte exterior também ficar aqui com algum açúcar aromatizado, assim. Pronto. Agora é bem simples, é só cortar isto com a espessura assim mais ou menos de um dedo, vamos cortando e colocamos num tabuleiro forrado com papel vegetal, espaçados porque eles costumam cozinhar bem, não é? Cozer bem, abrir. Se a vossa massa estiver muito mole, coloquem um pouquinho no frigorífico, porque senão ela vai ser mais difícil de cortar. Mas a minha está bem fria, então eu vou cortá-la já. Vou buscar ali uma faca e vou então cortar os palmiers. Pronto, já tenho os meus palmiers todos cortados. Agora vou então colocar no tabuleiro do forno, forrado com papel vegetal, e vou pôr a cozer. O forno está então pré-aquecido a 200 graus. Queria que vocês vissem o interior deles. Olhem só, vocês conseguem ver o açúcar com as pintinhas da laranja. Então, 200 graus até eles ficarem bem douradinhos, bem cozidos, que é para não amolecerem com facilidade. Então, é isso, está bem? Se vocês virem que a massa não está bem cozida, mas que está a ficar queimada, vocês tapam ali com um pouquinho de folha de alumínio e colocam, deixam cozer até eles ficarem bem douradinhos. Eu disse-vos que tinha outra base de massa folhada e que ia aproveitar para não desperdiçar o fiambre desta semana, porque o Bruno só trabalha hoje e amanhã. Então ia aproveitar para fazer folhado nisto. O que é que eu fiz? Eu peguei na base da massa folhada e cortei-a em duas partes, cortei-a a meio. Já fiz aqui um e agora vou fazer aqui o outro. Tenho aqui esta parte para vos mostrar. Isto é simples, não é nada de espetacular, mas vou mostrar-vos então a sugestão. Deixem-me só tirar este daqui. Vou fazer igual, só por ser diferente, sinceramente. Acho que pode ficar giro. Então o que é que eu fiz? Eu cortei a massa folhada a meio, não é? Eu disse-vos que esta é do Lidl e ela está bastante comprida. Então o que é que eu fiz? Eu vim aqui a uma parte e cortei algumas tirinhas. Ok? Esta vou fazer exatamente igual. É que assim eu aproveito que tenho o forno bem quente a 200 graus, que estou a cozer os palmiers e faço tudo o que tenho a fazer de massa folhada, para depois o forno arrefecer e eu poder fazer os suspiros, porque os suspiros precisam apenas de 100 graus e ele está a 200 neste momento. Então, pronto. Ok, então, e agora? Eu vou pôr queijo. Eu tenho aqui queijo fatiado, aquele que costumo usar sempre cá em casa, mas pode ser, vocês podem rechear isto com o que vocês quiserem. Eu vou pôr assim 3 fatias de queijo. Não vou chegar muito para as pontas, que é para poder fechar. E vou pôr fiambre. No outro eu pus, isto é fiambre de peru, que é o que eu compro para o Bruno levar na sua sandes. Mas pode ser o que vocês quiserem. Lá está, pode ser bacon, pode ser queijo brie, mortadela, sei lá, chourição. Vou pôr assim 4 fatias, que já foi o que eu pus também no outro. E depois eu fechei assim, ok? Pronto, fechei assim. Tentei selar aqui, mesmo com os dedos, ok? E aqui nas laterais, mas podem pegar num garfinho para pisar e fechar bem. Mas pronto, eu fiz assim. E depois eu peguei em cada uma destas tirinhas, eu torci 3 vezes e trouxe para este lado daqui e com o dedo calquei para selar. Então 1, 2, 3 vezes é só porque foi aquilo que me apeteceu fazer, mas pode ser como quiserem. Pronto, depois vem para aqui e a gente tenta selar aqui por baixo, segurar aqui em baixo, assim.
só para elas depois no forno não saírem. Depois é só pincelar com ovo batido ou com gema de ovo. Podem pôr umas sementes por cima, tipo de girassol, por exemplo. E tá, e fica aqui um folhado diferente e não se desperdiça, que é o mais importante. Pronto, tenho aqui então os dois folhadinhos. Vou passar, tenho uma gema batida com um pouquinho de leite e vou passar assim com muito cuidado, porque é difícil de passar aqui em cima destas coisinhas assim torcidinhas. Mas é só para dar aqui uma cor e também para ajudar aqui de lado a fechar. Assim eu aproveito, coloco já no forno e sim, eu congelo-os cozidos, está bem? Congelo-os congelados. Eu congelo cozidos, que depois, quando eu quiser, é só tirar, aquecer no forno, na air fryer e fica ótimo. Então é assim que eu gosto de fazer e desta forma também não desperdiço. Não desperdiço o fiambre, que ia acabar no lixo, e assim acaba neste folhadinho bem delicioso. Isto dá para lanches, dá para um jantar com uma sopa, dá para uma entrada se vocês quiserem cortar aos bocadinhos e servir de entrada, também é ótimo. E depois podem fazer, como eu vos disse, de várias coisas. Podem fazer de brie, podem fazer de alheira, quiserem, na realidade. Pronto. Vou pô-los no forno e deixar cozer muito bem. Então, agora que eu já tenho os folhados mistos no forno e o resto dos palmieres, eu vou-vos mostrar como é que eles estão a ficar. Eu ainda não posso pegar muito neles, porque eles estão muito quentes, mas estão a ficar assim. A última fornada ficou um pouquinho mais dourada, porque eu pus-me a acabar os folhados mistos e esqueci-me deles, mas ficaram assim. Vão ver, estão um pouquinho mais dourados. Agora, estou com medo que isto esteja aqui a colar uns nos outros, esperem aí. Pronto, como eu vos estava a dizer, a última fornada ficou assim um pouquinho mais caramelizada e agora tenho os restantes no forno. Com duas bases de massa folhada eu fiz 33 palmieres. Alguns são um pouquinho grossos, se calhar podiam ter feito mais fininhos e fazia mais quantidade, mas está ótimo, não há problema nenhum. Então, agora enquanto tenho aquilo no forno, lá está, não posso tratar dos suspiros, vou tentar, e isto é mesmo tentar, fazer as tais pinhas para decorar a mesa, para decorar o tronco de Natal, enfim, vou fazer, são comestíveis. Eu vi várias formas, várias receitas totalmente diferentes umas das outras, umas feitas com um morango depois coberto com brigadeiro, outras feitas com sobras de bolo, olha, várias coisas. Eu vou fazer, não sei se vocês se lembram, mas isto há coisa de uns, sei lá, 12 anos atrás, fazia-se muitas vezes umas trufas de Oreo, eu cheguei a fazer isso montes de vezes e adorava. Então eu vou fazer essa massa das trufas de Oreo, que é super fácil, e depois vou tentar moldar como se fosse umas coxinhas, aquelas coxinhas de frango, aqueles salgadinhos, e depois então finalizo para fazer as pinhas. Na minha ideia isto é genial. Na prática, vamos ver. Então, para fazer a tal massa das trufas, eu preciso de Oreos, que no caso vai ser esta imitaçãozinha aqui do Lidl, e preciso de queijo creme, e vou também utilizar esta imitaçãozinha que no caso é da Mercadona, que é o queijo creme que eu tenho sempre em casa. Então eu vou pôr as bolachinhas aqui no triturador, vou triturar e depois vou acrescentando colheradas do queijo creme, vou triturando até dar o ponto perfeito para eu conseguir moldar. Eu já comecei aqui a fazer esta espécie de coxinhas para ver se a textura estava boa, e está, na minha opinião, está uma textura boa. Então o que é que eu fiz? Coloquei no processador, naquele pequeno processador, em uma embalagem, aquilo é uma embalagem dupla, mas eu usei só uma, que são 150 gramas de bolachas tipo Oreo, não é? Triturei até ficar quase em farinha e depois juntei 2 a 3 colheres de chá, de sobremesa, de queijo creme. Vocês podem colocar 2 e depois vocês vão ver. Triturei novamente para começar a dar liga, depois tirei do triturador e misturei mais um bocadinho e realmente está boa. Ela tem que estar assim, de uma forma que a gente consiga moldar o que quiser. Para fazer trufas é só fazer bolinhas e depois passar em chocolate derretido. Para fazer aqui as pinhas, eu estou a fazer uma espécie de sei lá, de coxinha
para depois então finalizar. Eu não sou muito boa a fazer isto, mas acredito que depois com a finalização, que é com cereais tipo de choca-pique, eu acho que isto depois no final acaba por ficar alguma coisa minimamente decente. Então pronto. Então bora lá, vou continuar aqui a moldar e depois vou passar à parte da finalização. Não sei se vou ter que os levar um bocadinho ao frigorífico para ficar mais firmes, não sei. Ainda vou ver. Primeiro vou moldar tudo, estou a fazer umas maiores, outras mais pequenas, outras mais largas, enfim. Estou a fazer mais ou menos a olho. Ora bem, vamos lá ver. Eu já estive aqui a tentar fazer duas e isto não prende com a facilidade que eu achava que iria prender, ou seja, os cereais aqui na minha massinha. Talvez por eu ter posto no frigorífico e já ter firmado muito, não sei. Mas então, o que é que se faz agora? Eu tenho estes cereais tipo pétalas, que no fundo é uma imitação de choca-pique. E vamos espetando aqui à volta e tentando segurar para fazer aquelas escamas das pinhas. Pronto, basicamente é isso. Como eu quis fazer umas mais pequeninas, também acho que não é tão fácil. Mas com um bocadinho de jeito e de calma, isto faz-se. E depois isto com açúcar em pó em cima acaba por realmente dar assim um aspecto de parecer umas pinhas e eu acho que vai ser uma decoração gira para pôr nos troncos de Natal deste ano. Pronto. Então é isso, e é uma decoração comestível, portanto é o que eu vou fazer. Tenho aqui algumas. Eu vou aquecendo também assim com a mão a massa para ver se isto fica mais coladinho. Assim. E agora aqui a parte de cima. Pronto, agora eu venho assim e tento apertar e moldar para realmente ficarmos aqui com uma espécie de pinha. Depois imaginem isto com açúcar em pó, daqui por um bocado eu também vos posso mostrar. E depois assim a decorar o meu tronco de Natal. Agora que já tenho as minhas pinhas finalizadas, voltei a pô-las no frigorífico para voltar a ficar durinha a massa, a ver se elas não perdem as pétalas. Depois é só pôr um pouquinho de açúcar em pó por cima e ficam muito lindas. Eu acho que vai ficar bem bonito no tronco de Natal. Eu vou fazer dois, um para nós e outro para uma tia minha, então fiz pinhas para colocar nos dois. E o que é que eu vou fazer agora? Os suspiros, como eu vos disse, o forno já arrefeceu, portanto já posso fazer. Vou pôr a bater na minha batedeira. Como é que eu faço suspiros? Apenas 2 ingredientes, claras de ovo e açúcar, e eu uso a proporção de 1:2, ou seja, imaginem 50 gramas de claras de ovo, 100 gramas de açúcar. O açúcar é sempre o dobro das claras de ovo, então é muito fácil de decorar. 50 de claras de ovo, 100 de açúcar. Se for 60 de claras de ovo é 120 de açúcar. 100 de claras de ovo, 200 de açúcar. É assim que eu faço. E depois eu acrescento o açúcar aos poucos e vou batendo sempre e deixo bater ali para uns 10 minutos até ter a certeza que o açúcar se dissolveu completamente nas claras. Depois coloco num saco de pasteleiro, faço os suspiros, coloco no forno a 100 graus. Ficam ali 1 hora a secar e depois desligo o forno e deixo ficar a arrefecer completamente lá dentro. Então, bora lá que eu vou fazer. Já tenho aqui um saco pasteleiro e o meu meringue pronto para os suspiros. Eu fiz 100 gramas de claras, 200 gramas de açúcar, ok? Já sabem a proporção, é uma parte de claras, 2 partes de açúcar, que assim não há que enganar. E outra coisa é acrescentar o açúcar aos poucos, enquanto se vai batendo, e bater muito bem. O meu merengue bateu durante 16 minutos no total. Pronto, agora vou aqui fazer pequenas estrelinhas, ou o que for, e depois vai então para o forno a 100 graus. Vou pôr no forno e ver o que é que vai sair daqui.
Então, os suspiros estão no forno a 100 graus, vou deixar ficar lá uma horinha e vamos ver como é que isto vai terminar, não é? Como é que vai, se vai correr bem ou mal, porque eu vou-vos dizer, um dos meus maiores problemas é suspiros, não sei porque eles nunca me ficam muito bem. Então vamos lá ver se desta vez vão ficar em condições. E é isso, 100 graus, uma hora, deixá-los secar muito bem, depois passado esse tempo desliga-se o forno e deixa-se ficar lá dentro a arrefecer. Vou agora finalmente terminar aqui os meus palmieres de laranja. Já os podia ter terminado há muito tempo porque já se passaram umas boas horas, mas a gente faz isto, faz aquilo e depois, olhem, acaba por deixar passar. Então eu derreti aqui chocolate para cobri-los e é isso que eu vou fazer. Vou mergulhar aqui metade de cada palmier no chocolate e deixar secar para finalizar. Como está frio o tempo, olhem, isto seca no instantinho e depois é só guardar em caixa hermética e amanhã já começo a preparar as minhas caixinhas de bolachas. Então, os suspiros também ficaram prontos e eu tinha feito aqui uma coisa diferente que era para fazer uma espécie de cogumelos para também decorar junto com as pinhas, decorar os meus troncos de Natal. Então eu estou aqui a ver se eu consigo encaixar, mas eu vou pôr aqui uma pontinha de chocolate e vou deixar secar, porque assim tenho a certeza que eles não vão sair. E depois utilizo estes cogumelos para as decorações. Vai ser umas decorações diferentes este ano, assim mais naturais. Este aqui por acaso encaixou bem, vai ficar. E vou fazer isso, vou aproveitar que tenho aqui este restinho de chocolate derretido dos, como é que chama aquilo? Dos palmieres. E vou colocar assim os chapéuzinhos dos cogumelos. Que é para depois poder guardar, porque os suspiros é uma coisa que é muito sensível e basta um bocadinho de umidade, e o tempo está extremamente úmido, não é? Mas basta um pouquinho de umidade no ar e eles começam logo a ficar pegajosos. Então eu quero guardar isto, vou finalizar e guardar numa caixinha e vou também finalizar as minhas pinhas para vos mostrar. Então, depois de colocar o açúcar em pó, as minhas pinhas ficaram assim, as decorações para o tronco de Natal. Eu acho que vai ficar giro, assim, com uma coisa mais natalícia, mais natural. Eu acho que pode ficar engraçado. As pinhas e os cogumelos que eu fiz, eu acho que vai ficar giro. Então, é isso que eu vou tentar usar este ano. E elas ficam assim, olhem, eu acho que até fica giro. Eu não tenho muito jeito para estas coisas, mas eu acho que até não ficou nada mal. Pronto, vou pôr numa caixa hermética e guardar no frigorífico até à montagem dos troncos. As pinhas eu já coloquei no frigorífico, tenho aqui os folhados que eu vou congelar, os dois mistos. Os palmieres já coloquei aqui nesta caixinha hermética, vou fechar muito bem. E os suspiros que eu fiz, então tenho aqui as estrelinhas para colocar nos cabazes e os cogumelos para ver se eu consigo decorar os bolos de Natal com eles. Pronto. Well, I'm all